Olá, olá, olá! Seja bem-vindo você mais uma vez, todos os nossos espectadores do canal Bibook Academy. Mais uma vez nós aqui com a Michele do Mostic, Marketing Digital. Não é isso, Michele? Seja bem-vindo. Muito Isso. obrigado por bater esse papo com a gente aqui. A gente bateu um papo sobre a Michele, um conteúdo sensacional. Essa garota tem uma cara assim de bem nova, mas só que ela tem um conteúdo, uma bagagem, uma história de décadas no marketing digital, inclusive com grandes projetos. Você quer saber sobre a biografia dessa moça genial que está aqui na minha frente e que trabalha com marketing hoteleiro, marketing digital para hotelaria? Vai lá, volta um vídeo no canal do Bibook Academy que você vai ver. Michele, muito obrigado, tá? Trazer esse conteúdo para a gente mais uma vez, estar aqui com a gente no Bibook Academy, junto com o Mostic. Na verdade, você me corrigiu no outro, não é só marketing digital, é uma assessoria em vendas e marketing digital. Não é Exato, isso? exatamente. Isso mesmo, Cris. Obrigada pelo convite, novamente. A gente que agradece. Vamos lá falar um pouquinho. E por falar em marketing, às vezes o hoteleiro que está aí assistindo a gente, ele pode perguntar assim, poxa, mas RM, marketing, há uma confusão grande, né? Assim, a gente tem marketing, a gente tem comercial, a gente tem RM, a gente tem distribuição na hotelaria. Eu costumo dizer, Michele, o Brasil tem uma característica de ter assim 80%, arredondando grandes números, da hotelaria independente. 20% são as redes, né? Principalmente as grandes redes. E o hoteleiro independente, às vezes, não tem uma formação hoteleira, né? Começa por investimento e resolve administrar, porque ele pode começar por investimento e realmente contratar uma administradora carimbada, como muitas que a gente tem aqui no Bibook, para administrar o negócio dele. E esse independente que permanece na gestão, ele percebe que o cliente dele, diferente do varejo, não é aquele cliente que passa na porta dele. Diferente da indústria, que ele distribui para o varejo comercializar, o hotel vende para o mundo inteiro. Então, a distribuição hoteleira e o marketing hoteleiro tem um suporte muito grande na área tecnológica, na área digital. Quando a gente fala de revenue management, né, o que a gente fala é tirar mais produção de reservas da mesma demanda. É isso que o RM faz. Revenue management, ele não aumenta a demanda. Quem aumenta a demanda é o marketing, né? E quando aquela propriedade não tem uma estrutura de marketing bem estruturada, com bons recursos, né, com uma estratégia correta, o RM muitas vezes sofre para conseguir de uma demanda que poderia produzir de uma demanda que poderia estar muito maior. Eu queria ouvir de você um pouco sobre a questão de marketing e vendas para hotéis e pousadas. Assim, quais são os principais pontos que você levanta, Michele, no trabalho da Mostic? Certo. Hoje a Mostic ela tem uma metodologia que chama-se 5 estrelas, né, não poderia ser diferente quando a gente fala sobre um hotel 5 estrelas, o que ele precisa ter. E muitas vezes quando eu falo sobre isso, Cris, as pessoas confundem: "Ah, mas o meu hotel ele é considerado 2 estrelas". Tudo bem, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 1 estrela ou até mesmo 5 estrelas. Mas ainda assim, até o que é considerado 5 estrelas tem pontos que precisam ser melhorados. Né, vou dar um exemplo aqui, até trazer uma analogia. Se hoje o próprio Google investe nele mesmo, quem dirá a gente não fazer isso com as nossas empresas? Né? Então, aquele que tem uma classificação de 5 estrelas também precisa investir cada vez mais, precisa trazer cada vez mais tecnologia e inovação para dentro da sua estrutura. Né? E até explicando um pouquinho mais sobre essa questão da metodologia da Mostic. Hoje a gente, dentro desse método 5 estrelas, a gente vai atuar bastante na questão ali do diagnóstico, entender o que a empresa já faz, né? No caso ali, tanto a pousada quanto o hotel, o que ele já faz para que a gente consiga
consiga dar um pontapé a partir daquilo que já foi desenvolvido ou iniciar algo do zero. E depois desse diagnóstico, a gente entra no período de tração, a entender o que a gente montou, desenvolveu para pegar uma atração. Essa atração, muitas vezes, ela, obviamente, ela é feita no online, algumas vezes no offline, que é disparo de e-mail marketing, trazendo ali parcerias também. E no segundo ponto, a gente vem na questão do pilar do atendimento, que ele precisa ser feito. Esses treinamentos, eles precisam ser dados, né. E a última vez que eu perguntei para o dono de hotel foi: "Qual foi a última vez que você se hospedou no seu próprio hotel?", né. A maioria sempre gagueja e fala: né, não me hospedei faz muito tempo", e precisa ter isso, ele ter o olhar de dono, mas também o olhar do hóspede. Como que o hóspede se sente dentro da sua estrutura, né. Eu gosto de abordar E isso. mais do Olha, que isso, Michele, adorei o seu exemplo. Nos hotéis, recepcionistas e reservas, né? Eles desconhecem os quartos. Eles estão vendendo um produto que talvez eles não conheçam. exatamente, Cris. Exatamente. E olha que interessante, se meu cliente, ele disponibiliza para o time dele, uma oportunidade de se hospedar por mês no hotel dele, para repassar em cada vários hotéis, né, então são mais de 45 quartos que ele tem. Então eu falei assim: "Tenham essa experiência, inclusive não só o seu time, a estrutura de funcionários, mas você também". É importante que você tenha esse olhar. E aí entra ali, Cris, dentro do cliente oculto, a parte do encantamento ao cliente, são pontos muito importantes, né. E o quarto pilar ali é onde a gente entra na questão da performance. Depois de estruturar tudo isso, eu preciso o quê? Performar. A performance é mais resultado, ter clareza sobre os indicadores, saber para onde a gente está indo, ter previsibilidade de crescimento, para que aí a gente trabalhe no último pilar ali, que é a retenção, que a maioria, e aí eu vou usar um dado também que eu sei que é fato, que 90% dos empresários não se atentam com a questão da retenção. É muito mais vantajoso e barato você reter um hóspede do que ter um novo hóspede, né. Então, são vários pontos que a gente trabalha aqui, por isso que é uma assessoria, Cris, e não uma agência, porque a gente tem um olhar clínico 360 graus dentro de uma estrutura. Sensacional. Outro dia eu estava numa reunião, onde era? Era um desses, das capitais aqui do Nordeste, se não me engano, era lá em Maceió. E um grupo de hoteleiros, e a gente começou a discutir sobre hóspede habitué. Quando você fala de retenção, né? E realmente é um indicador que chama a atenção do hoteleiro, né? Às vezes não tem nenhum controle de quantos por cento dos clientes dele, dos hóspedes dele, é realmente habitué, né? Se é 20%, se é 10%, se é 30%. Tem uma outra máxima que a gente fala na distribuição, Michele, que é o seguinte: competir, e aí eu quero desafiar você nessa visão. Uhum, Competir com as grandes online travel agencies, as OTAs, Booking, Expedia e por aí vai, né? uhum, Decolar, é muito difícil por causa do investimento. A gente conversou aqui com um especialista, inclusive já foi colaborador da Expedia e da Decolar, e ele fala: olha, eles compram o nome do hotel, né? Eles pagam pelo nome do hotel. Então é caro, você sabe que a palavra, o destino, o nome do hotel é muito caro. Então é muito difícil a primeira hospedagem você ganhar de uma grande, gigante dessa da intermediação hoteleira, né? Mas a segunda vez, por que se você já conhece o hóspede? Se você já tem o nome dele, se já sabe os gostos dele, então, enfim, há essa máxima no mercado, sabe? A primeira hospedagem a gente até aceita perder para as grandes, mas a segunda não. Essa retenção é um ponto fundamental. O que você acha disso? adoro falar sobre isso, Cris. Inclusive é a pergunta que eu mais recebo quando eu estou iniciando um projeto com os meus parceiros aqui, os clientes. As OTAs, eu não vejo como inimigo em comum, eu não vejo como algo a me preocupar com relação ao trabalho que eu ofereço, inclusive eu vejo como uma parceria. Porque existe um estudo que comprova, inclusive dali da Hotelier News, que diz que 60% do público que vai até o canal das OTAs tende a ir para o canal de reserva direta. Só que qual que é o ponto? Imagine que 60% vai para o canal de reserva direta, que é o motor de reserva.
Chega lá, não tem informação, o check-out de pagamento não está da melhor forma possível, tem atraso no carregamento do site, as pessoas não encontram ele como um site seguro, mesmo sendo um motor de reserva, e várias nuances que a gente pode encontrar que não traz segurança para o hóspede. O que ele vai fazer? Ele volta na OTA e reserva através das OTAs. Então, só nisso a gente acaba perdendo. E muitas das vezes, o hóspede que sai das OTAs liga para o hotel e fala: "Eu quero reservar com vocês", isso já aconteceu comigo, inclusive. Não foi uma nem duas, foram diversas vezes que eu falei: "Olha, eu quero reservar direto com vocês". Eu na boca ali do atendimento, a pessoa fala: "Entra pela boca e reserve direto por lá".